E aí pessoal, de volta aqui no meu canal com mais um vídeo aí, agora para colocar aqui na nossa playlist Andando com Cristo, do meu site, do meu blog andandocomcristo.com.br. Tem novidades, hein? Trazendo esse vídeo aqui para dar uma dica aqui sobre estudo da Bíblia, né? Fundamental para todos nós cristãos, para nos aperfeiçoarmos aí na fé, para nos aprendermos mais, né? A palavra que é realmente o nosso alimento, a nossa base de tudo do nosso dia a dia. Sem a palavra nós somos fracos, nós realmente não somos nada. E olha só, e para o estudo da palavra eu trouxe uma dica fantástica, que é, na verdade, o aplicativo The Word, que é um aplicativo fantástico aí que oferece para o estudante da Bíblia a possibilidade de ter conhecimento de várias traduções, de várias ferramentas, enfim, é fundamental para você que busca aprender mais da Bíblia. Mas antes disso eu peço a você que, se não for inscrito aqui no meu canal, Fred Novaes, que faça, se inscreva, que coloque o sininho, enfim, que participe também de alguma forma dos conteúdos que eu acrescento nas redes sociais, tanto no Facebook como também agora no Instagram, tem um novo Instagram, e também no meu blog, né, no meu site, que é o andandocomcristo.com.br. Ele está de cara nova, com muitos conteúdos relevantes, né, e eu estou também com o podcast Andando com Cristo, com o canal no YouTube Andando com Cristo, dentro de uma playlist, né, Andando com Cristo, dentro do meu canal Fred Novaes. Sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Pois é, a gente vem aqui ver aqui no The Word, aqui no meu computador, a gente pode ver aqui que, na verdade, a ideia não é mostrar como configurar, pelo menos nesse vídeo inicial, a ideia é mostrar, na verdade, como que eu uso o The Word, qual possibilidade o The Word oferece para gente que busca estudar a Bíblia. Então a gente pode olhar aqui que ele é um programa muito intuitivo, né? Ele tem, de uma forma muito intuitiva, várias ferramentas aqui. Eu, por exemplo, utilizo 4 telas. Ele pode usar quantas telas você quiser, mas pela questão de espaço eu otimizo aqui com 4 telas, que são esses quadrados aqui. Essa primeira tela aqui, eu escolhi, na verdade, 3 Bíblias, 3 traduções, na verdade, para ficar lado a lado, né? E eu escolhi não aleatoriamente essas Bíblias para fazer comparação, né? Porque é importante a gente, estudante da Bíblia, poder comparar, né? Refletir, analisar sobre as várias traduções. Então eu escolhi, por exemplo, a JFA, né? Que é a João Ferreira de Almeida, a Bíblia mais tradicional, né, da tradução brasileira ou portuguesa mais tradicional, e aqui a RA com mais. Por que esse mais? É porque ele vem com aquele strong, né? O que é isso? São esses pontinhos aqui, ó. Tá vendo o strong aqui, ó? Que no caso aqui, como é do Novo Testamento, ele vem com esse Gzinho, ó, G01803, que na verdade é um código que, na verdade, da tradução ele está trazendo do grego, né, a palavra, né? No caso aqui, ó, por exemplo, tá falando sobre 6, né? Então ele tem aqui o asterisco em cima, e você clica no asterisco, passa só o mouse no asterisco, ele aparece lá, numeral primário, 6, né? Então, na verdade, ele está vendo assim a relação da tradução com o original do texto, né? Então isso é muito interessante para quem estuda a Bíblia. Então eu escolhi essa Bíblia para ficar aqui lado a lado, para ter essa ferramenta do Strong, aqui no caso dias, né? Olha só, dentro do grego, né, muitas informações que ajudam a gente a ampliar o nosso horizonte de compreensão do texto bíblico. Então é fundamental ter esse strong aí, realmente, com a tradução, né, vindo do original, realmente reforcem muito a nossa compreensão. Então eu utilizo essas 3 nesse primeiro quadro. E a outra que eu botei foi a Bíblia Mensagem. Por que a Bíblia Mensagem? Porque ela foi feita uma paráfrase, na verdade, do texto bíblico de maneira a ficar mais claro, né? Como se a gente estivesse falando com uma criança. Então ela ajuda muitas vezes a um entendimento de alguns trechos que tem uma compreensão um pouco mais complexa, principalmente na versão mais tradicional do João Ferreira de Almeida. E também utilizo a que eu mais uso, que é a nova tradução, a nova versão internacional, que é a NVI, também paralela aqui. Então, no caso aqui, eu utilizo nesse quadrinho aqui 3 Bíblias, uma com o Strong, né, com vindo o original do grego, ou no caso do hebraico, né, no caso do Velho Testamento, uma paráfrase com um texto mais
simples, né? mais de acordo com a linguagem atual. Às vezes isso é interessante, principalmente quando a gente vai tentar passar o texto para crianças, né? Ou para pessoas que têm uma limitação, muitas vezes, de informação ou de vocabulário. E aquela que eu mais gosto, que é a NVI, que tem uma tradução que é equilibrada, né? Eu também gosto muito da Nova Almeida, né? São duas bíblias que eu gosto bastante. A nova versão transformadora também é muito boa. Mas vamos lá, então seguindo aqui esse quadro. Aí a gente pode subir aqui e observar que a gente tem aqueles... De qualquer programa, geralmente tem essa... Aqui você instala os módulos, aqui você vê ajuda, você tem as janelas, que são essas janelas. Aqui tem a questão das ferramentas que você utiliza, etc e tal. Só que o que eu acho interessante é o seguinte, esse aqui não tem versículo, que aqui é onde eu uso para exatamente fazer minha busca, né, na Bíblia. A gente precisa ter alguma ferramenta mais fácil para você achar os versículos. Por exemplo, Hebreus 4:18. Vamos lá, né? Aí eu quero procurar. Então eu venho aqui onde tem versículo. Aqui no caso, como eu cliquei nessa aqui, ela vai aparecer nessa tela aqui. Se eu tivesse clicado aqui, ela apareceria nessa outra tela, que eu vou já te dizer por que eu tenho essa outra tela. Mas vamos lá, vamos agilizar aqui. Eu cliquei nessa tela aqui, então eu vou aqui no versículo 4:18, né? Olha só, aparece toda a Bíblia, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento. Todos os livros. Você vê que ele tem um drop-down aqui, que você abre exatamente, olha só. Ele abre os capítulos e o capítulo também abre um drop-down com os versículos. Que legal, hein? Então o que a gente está procurando aqui é o livro de Hebreus. Olha aqui, Hebreus. Falei 4:18, né? Então nem tem. Olha só. Falha nossa, né? 4:16 então, né? Foi erro de digitação. O 18 era 16. Então a gente vai lá, ó. Eu clico 4:16. Aí tá aqui, ele já está aparecendo na versão JFA com acheguemo-nos, né? Que aqui, no caso, a tradução NVI está usando aproximemo-nos do trono da graça, acheguemo-nos, né? É a mesma coisa, só que aí vamos utilizar aqui da tradução, ele está usando de vir, de aproximar, de chegar perto, de concordar. Então ele amplia a informação com relação à palavra, né? Então a gente pode entender que, por exemplo, essa tradução da NVI, ela está bem correta, né? Aproximemo-nos, aproximar-se, tem esse sentido. Aí vai me perguntar, mas aí na mensagem não está aparecendo. Por que não está aparecendo? É porque a mensagem, muitas vezes, ela junta versículos aqui, por exemplo, olha só. Ela está juntando aqui tudo isso aqui, ó. De 14 a 16 ela juntou só num trecho, para resumir, né? Olha só como é que ela traduziu de 14 a 16. Ela juntou tudo num texto corrido só. Aqui, ó. Portanto, vamos andar direito e receber o que ele tem para nos dar. Recebam a misericórdia e aceitem a ajuda. Entendeu? Então ele traduziu mais ou menos assim, em resumo aqui, ó. Que a tradução da NVI está assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então tá aqui, essa aqui é uma forma de visualizar. Você pode escolher quantas bíblias paralelas ficarem aqui, tá? Eu não vou ensinar isso, tô só mostrando como que eu uso. Depois, de repente, se alguém quiser e fizer um comentário, eu posso tentar ajudar a configurar a sua bíblia, porque é intuitivo, mas precisa ter um pouco de trabalho, tá? Vamos lá, só para agilizar então. Então eu utilizo esse quadro aqui, aí eu utilizo essa outra aqui, visualização de Bíblia. Alguém vai me perguntar, mas por que, Fred, essa repetição? Eu estou usando inclusive a mesma NVI, né? Podia utilizar outras das Bíblias que eu tenho aqui. Mas eu estou usando a NVI, por quê? A NVI porque talvez seja a versão que eu mais gosto, porque na minha igreja é que a gente usa para leitura coletiva, enfim. É a Bíblia realmente de guerra, né? Mas aqui, na verdade, eu uso uma Bíblia, nesse quadro aqui, com a chave bíblica, né? Isso aqui é fundamental numa Bíblia. Eu gosto muito de Bíblia que tenha isso, porque você está lendo um versículo. Por exemplo, aqui a gente está em 1 Coríntios 6,17, né? E diz assim, ó: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma carne. Aí você tem, ó, vários versículos-chave que fazem relação a esse versículo. No caso aqui, o Gênesis 2,24, por essa razão deixará o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Está dizendo que quando a gente se une, né, a gente se torna uma só carne, realmente reforçando aqui o entendimento desse versículo, que os dois se tornam uma só carne. Mateus 19,5, que diz assim, ó: e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe. Ele está repetindo, na verdade, em Mateus 19, Jesus falando a referência. Isso é muito interessante, né? A gente vê
essa volta, principalmente quando Jesus faz, né, no texto do Velho Testamento, realmente reforçando o entendimento e realmente dando aquele reforço, né, de que realmente aquele texto ele deve ser, ele é fundamental, de que tem aplicação nos dias de hoje, né? Então, toda vez que um texto do Velho Testamento ele é referendado no Novo Testamento, a gente já sabe que aquela ordem, aquele preceito, aquele princípio, ele se mantém nos dias de hoje para a nossa vida, né? E aí aqui tem Marcos 10:8, os dois se tornarão uma só carne, é a mesma coisa, Efésios 5:31. Por essa razão, o homem deixar de estar fazendo referência também, é o Paulo, no caso aqui, fazendo referência aqui ao texto de Gênesis. E o Marcos 10 é a mesma coisa. Então, essa aqui, na verdade, essa Bíblia que eu coloco aqui, é a Bíblia com as referências dentro da própria Bíblia, né? Porque a própria Bíblia, ela se explica, né? A melhor maneira de você entender a Bíblia é vendo na própria Bíblia. Então, a Bíblia, quando você tem isso aqui eu acho fundamental. Eu acho a base do início do estudo da Bíblia é você fazer essa referência dentro da própria Bíblia, né? Então, essa aqui é uma ferramenta fundamental. Então, vamos para finalizar, porque o vídeo está ficando longo. A gente tem aqui outros 2 quadrinhos que eu botei, né? 2 telas aqui, né, de exibição. Essa outra aqui, eu utilizo as ferramentas que eu tenho de pesquisa, né? Pois é, aqui nessa janela aqui eu tenho, na verdade, aqui, olha, utilizando aqui esse drop-down, você vê os botões aqui, né? Eu tenho um livro, comentários sobre o livro de Apocalipse, uma carta sobre Romanos, uma chave bíblica, né? Tenho aqui o CSA, não me lembro agora o que é CSA, mas é alguma coisa que eu baixei, ó, dicionário Almeida, coloca aqui, aí tem dicionário de nomes, dicionário Strong, também o do Strong, minha nota de versículos. Isso aqui é muito legal para os nossos estudos, né? E minha nota sobre os assuntos, ou seja, o teu estudo também pode ficar aqui dentro da Bíblia The Word, entendeu? E quando você quiser fazer a tua referência, eu tenho teu banco de dados pessoal sobre o teu estudo. Eu vou colocar aqui sobre deixa eu escolher algum. Aqui já está por padrão o dicionário português, que é muito importante, né? A gente está lidando com a palavra. Por exemplo, aqui está usando acheguemo-nos, né? Eu vou colocar aqui achegar. É um verbo aqui, achegar, né? Aproximar-se, avizinhar-se, acolher-se, buscar amparo. Então ajuda a ampliar nossa compreensão sobre as palavras, né? O dicionário de português. Mas além do dicionário de português, a gente tem o dicionário Almeida, por exemplo, né? Aí a gente vai escolher, deixa eu ver se ele tem essa palavra chegar. No dicionário Almeida não tem, né? Mas vamos ver outra, deixa eu procurar aqui palavras. Aí ele tem algumas palavras, né? Por exemplo, sobre os personagens, vamos ler aqui Abissai, filho de Zeruia. Aí tem o texto, a referência bíblica onde ele é encontrado, comandava a parte do exército de Davi, e tem um texto lá para ajudar. Então nos ajuda com os nomes, né? Aí, além do dicionário Almeida, a gente tem também a plenitude, né? Que é sobre que ele faz olha aqui, uma introdução sobre cada livro que a gente está estudando, dá uma geral muito legal sobre os livros, né, que ajudam bastante do nosso estudo da Bíblia. Então isso aqui também você configura, você instala esses módulos e você seleciona para utilizar, tá? Estudo sobre Romanos, etc e tal. Aí eu vou colocar aqui, ó, minha nota sobre assuntos, sobre versículos, né? No meu caso, eu não tenho notas para esse versículo aqui específico, né, que foi selecionado, mas eu vou colocar aqui agora minha nota sobre assuntos. Aí você pode adicionar um novo assunto. Você pode ver aqui, por exemplo, que os assuntos que eu separei, né? Mente, paciência e moralidade sexual. Entendeu? Eu vou dar aqui moralidade sexual, que é um assunto que eu estava estudando, que eu inclusive publiquei no meu blog. Vou fazer um vídeo também sobre isso. Fiz uma meditação também sobre esse tema. E tá aqui, ó, separei alguns versículos, né? Que eu coloquei aqui como base de estudo. Só que, na verdade, eu ampliei bastante. Aqui eu não atualizei aqui dentro mas o meu estudo sobre o tema teve bastante mais versículos, né? Mas enfim, isso dá para você fazer também essa questão.
E finalmente a última janela é essa janela de pesquisa, que aí no caso você pega uma palavra, que até coloquei aqui, ó, candeia, né? Estava estudando sobre a candeia do corpo, né? Está ainda naquele estudo sobre moralidade, né? Aí você coloca aqui, você busca aqui, ó, você vê todas as referências em que aparece essa palavra, né? Aí você vai ajudar na compreensão. Então, em linhas gerais, essa Bíblia The Word, ela ajuda muito. Ela ajuda muito quem buscar um maior entendimento da Bíblia e realmente eliminar essa falta de conhecimento, né, que leva muitas vezes a gente a ser levado por ventos de doutrina e não estar realmente conectado com a palavra na sua essência verdadeira. Então basicamente foi essa apresentação aqui da Bíblia The Word, mostrando aqui na minha tela. Pois é, esse foi o vídeo aí, a apresentação do The Word, uma apresentação de como eu utilizo o The Word. Vi depois do vídeo gravado que, infelizmente, algumas ferramentas dele não aparecem na tela, né? Na tela que foi gravada do vídeo, fica como se fosse fantasma, né? Como se estivesse falando lá dos asteriscos do Strong, ele não aparece na tela, a tela que salta, né? Quando você clica lá você passa, na verdade, o mouse por cima, ele não aparece. Mas, independentemente disso, ele funciona para você. Ele, infelizmente, eu não sei como é que faria para aparecer na tela. Assim como também aquela busca lá nos versículos, né, lá em cima, também não aparece. Quando eu clico lá, tipo assim, como se fosse uma nova tela, né? Infelizmente eu não sei se é algum problema da gravação, mas enfim, de qualquer maneira não tive condições de corrigir, mas fica o entendimento de que o aplicativo funciona e aquilo, na verdade, acontece para quem está trabalhando. Infelizmente, não ficou visível no vídeo. Eu agradeço a você que acompanhou aí e fique ligado no meu canal, fique ligado também no meu blog andandocomcristo.com.br, também no podcast, nas principais plataformas aí, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tudo mais, sempre trazendo conteúdo. E tem novidade, hein, no site agora também, com uma web rádio, né? Uma web rádio experimental aí, Andando com Cristo, também com músicas, com alguns conteúdos. A gente está fazendo um estudo aí sobre a aplicação da web rádio também como mais um canal de comunicação para levar a palavra de Deus pela internet. Muito obrigado a você, fique ligado, hein? Novos conteúdos em breve, fique ligado.